E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha a imagem que eu tenho na tela. Alguém sabe dizer o que é isso? Isso aqui, pessoal, é uma imagem de um fluxo de ar digital, tá? Ele trabalha por frequência. Pessoal, para me regular o osciloscópio, eu preciso saber qual é a amplitude do sinal e se é um sinal rápido ou um sinal lento. Eu tenho conhecimento sobre o sensor, eu sei como regular o osciloscópio, tá? Então nós não estamos aqui para ensinar vocês mais a regular o osciloscópio. Vai ver os primeiros vídeos lá, que lá tem algumas explicações. Se você chegou até aqui, então você já deve saber regular o seu osciloscópio. Esse é um sinal extremamente rápido, eu estou usando um tempo de 500 microsegundos, não é nem milissegundos, é micros. Eu estou usando a amplitude de 2 volts, por quê? Porque o sinal está com 5 volts. Está trigado pelo canal A, o balão do trigger tem que estar na direção do sinal aqui, bem no meio da onda. E aqui eu consigo ver a frequência do meu sinal, está aqui, 2070 Hz. Consigo ver a amplitude do meu sinal, 5 volts, muito importante. Pessoal, a gente não estamos vendo um desenho. Nós estamos analisando uma imagem de um sensor. Eu tenho que ter conhecimento como esse sensor trabalha, tá? Eu dei uma olhada no esquema elétrico da Dicatec e, infelizmente, a Dicatec ela não me dá os parâmetros, ela só me dá os fios que eu devo pegar. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui interessante, ó. Não sei se todos vocês usam isso, né? Mas vamos lá. Ó, eu tô aqui na imagem a minha Dicatec, ela já está selecionada aqui o Jetta TSI, e vamos lá, esquema elétrico. Eu vou no esquema elétrico, esquema elétrico, abro ele aqui, beleza. Aqui ele mostra como aqui as alimentações, aqui ele mostra a resistência de alguns sensores, alguns eles mostram, alguns não. O massa de ar aqui, eles não mostraram nada, tá? Que é o sensor MAF, eles não mostraram nada. Podem reparar aqui. Eu tenho ele aqui, massa de ar. Eu tenho um fio que alimenta com tensão de bateria. Eu tenho um aterramento que sai do módulo e entra nele. E eu tenho um sinal gerado por ele, tá? Esse sinal vai entrar aqui dentro do módulo, mas ele não fala para mim qual é a frequência do sinal, ele não fala nada. Mas eu vou aqui em dados técnicos e ele tem para mim aqui uma tabela de informações a respeito de vários sensores. Ficaram devendo aqui para nós o sensor de fluxo de ar, tá? Mas tem aí pressão de óleo, turbocompressor, controle de ar do coletor de admissão, eletroválvula do controle, acelerador eletrônico, detonação, aí tem um monte de sensor aí, só que não tem o nosso sensor de fluxo de ar, tá bom? Então, pessoal, vamos lá? Vamos agora falar sobre essa imagem. Eu tenho um sensor que mede o volume de ar que está entrando dentro do motor. Existe um sensor analógico e o digital. Esse aqui é o digital. Ele me dá um sinal de onda quadrada e ele vai medir a frequência desses quadradinhos. O que é uma frequência? Eu vou dar um exemplo bem besta para vocês aqui, mas meu jeito simples de falar, às vezes ajuda bastante as pessoas que fica mais fácil de compreender. Imagine que isso daqui é um estabelecimento comercial, tá? Que esses quadradinhos são pessoas. Então eu tenho uma quantidade de pessoas dentro desse estabelecimento. Qual é a frequência que eu tenho dessas pessoas? Ele é bem frequentado? Tem bastante frequência? Tem bastante quadradinhos que são pessoas? Aqui, tem bastante quadradinho? Quanto mais quadradinhos, maior a frequência. É um volume maior. Quanto menor a quantidade de quadradinho, menor a frequência.
tá? Então, dentro de um tempo de 500 microsegundos, tenho essa frequência de ondas da tela. Entenderam? Então, se eu tenho um lugar bem frequentado, aumenta a frequência de pessoas, eu tenho aí uma maior frequência. Se eu tenho menor frequência. Então, se eu tenho mais quadradinho, maior frequência, menos quadradinho, menor frequência. E eu vou acelerar o carro, eu vou aumentar a frequência. Acelera! Viram aí? Fez um efeito sanfona na nossa imagem. Esse efeito sanfona que foi feito na nossa imagem aqui, aumentou a frequência. Vocês têm que prestar atenção tanto na imagem como aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo está mostrando a frequência, o valor da frequência, que seria 2050 Hz aproximados, fica variando ali, tá? Isso, o veículo em marcha lenta. Só que, pessoal, não precisa eu mostrar que pino é que pega, nem nada disso, por quê? Nós não estamos aqui para aprender sensor de fluxo de ar do Jetta. Nós estamos para aprender sensor de fluxo de ar digital, tá? Nós temos que ter conhecimento qual é o pino que nós vai pegar, nós temos que ter conhecimento de como trabalha aquele sensor, qual é a amplitude daquele sinal, como está aparecendo para nós aqui na tela. Qual é a amplitude desse sinal? Ele está com uma amplitude de 5 volts. Ele é alimentado por tensão de bateria, mas o sinal gera 5 volts. Então, pessoal, se eu tivesse aqui 3 volts, eu teria um defeito. Eu teria que testar a alimentação desse sensor para saber se tem positivo, se tem negativo. Se tiver chegando tensão de bateria e o negativo estiver ok, eu tenho um problema no sensor. Entenderam? Se eu tenho uma amplitude maior, vamos dizer que eu tenho uma amplitude aqui de tensão de bateria. Eu também tenho um defeito nesse sensor. Mas como entra a tensão de bateria, isso poderia induzir vocês ao erro. Então, tem que procurar na literatura técnica como que trabalha aquele sensor. Pessoal, não tem o que fazer, não tem aonde fugir. Isso aqui é aula de osciloscópio, não é aula de injeção eletrônica. Injeção eletrônica você já tem que ter o conhecimento. Isso aqui é um jeito avançado para vocês chegarem no diagnóstico. Então, o básico da injeção eletrônica vocês têm que conhecer. E isso varia de carro para carro. Infelizmente, muitos de nós não trabalhamos com uma marca específica e não temos um conhecimento assim de ter tudo gravado na mente. Então, nós precisamos de literatura técnica para saber como trabalha aquele sensor. Se eu sei que aquele sensor me gera um sinal de frequência de onda quadrada a 2000 Hz com o carro em marcha lenta e eu estou pegando uma imagem onda quadrada, amplitude de 5 volts e 2000 Hz na marcha lenta, eu sei que o meu sensor está funcionando ok. Se eu tenho uma variação em qualquer um desses valores, eu já posso me atentar que eu tenho algum defeito, tá? Então vamos lá? Ó, eu vou aqui agora abrir a minha webcam. Aqui eu tenho o filtro de ar, conforme o volume de ar passa por essa mangueira, que é o que alimenta o motor de ar, conforme o ar passa aqui, qual é o volume de ar que está passando? O carro precisa saber qual é o volume de ar que está entrando para poder fazer os seus cálculos de injeção de combustível. Então, se eu tenho um maior volume de ar, maior alimentação. Se eu tenho um volume menor, menor alimentação. E como que ele sabe disso? Através do sensor, que tem ali uma alimentação, tensão de bateria, um aterramento e um sinal gerado pelo módulo. Tudo que eu for testar, eu tenho que saber o que precisa chegar e o que precisa sair, tá? Eu tenho um sensor que ele precisa chegar nele, positivo e negativo. Eu sei que o meu negativo vem do módulo, que é um negativo tratado, ele sai do módulo e entra ali. E eu sei também que ele tem um positivo 12 volts ou tensão de bateria que entra ali para poder alimentar aquele sensor. E aí tem um fio que sai com a informação para o meu módulo. Bacana, pessoal? Então, de sensor é isso que vocês precisam conhecer. Qual é o fio?
Não importa eu mostrar o fio para vocês desse Jetta. Vocês têm que conhecer com a literatura técnica de cada veículo, porque os veículos vão mudar. Vocês não estão aqui para aprender a diagnosticar o fluxo de ar do Jetta, como eu já falei. Então, conforme eu aumento o volume de ar que está entrando dentro do meu motor, eu aumento a frequência de onda quadrada que aquele sinal gera, que aquele sensor gera para mim. Conforme vai passando o ar dentro daquele sensor, ele vai passando pelo sensor, o sensor vai gerando uma frequência maior de ondas quadradas na tela. E nós vamos ver isso agora através dessa imagem aqui. Nós vamos acelerar o carro novamente. Vocês vão ver que ela vai fazer o efeito sanfona e vocês vão ter que prestar atenção em duas coisas: no efeito sanfona e na frequência aqui, tá bom? Eu vou tentar pausar a imagem aqui na hora que ela acelerar o carro lá para mim. Acelera! Ó, ela acelerou e o carro já tinha caído um pouquinho a marcha lenta, porque não deu tempo de pausar no pico máximo, né? E deu uma frequência de 3.000 Hz aí. Então, 2.000 na marcha lenta, 3.000 e vai subindo aí 5.000 Hz. E vocês têm que ter o conhecimento de quantos Hz que é o início, quantos Hz que é o final. Vocês têm que ter o conhecimento pela literatura técnica de cada veículo. Tá bom? Então não se esqueçam, não fica avaliando só o desenho, avalie a amplitude do sinal. Pode desligar o carro. Aqui eu tenho o PK+, que vai avaliar aqui do balão verde até o topo dessa imagem, está dando 5,77 volts, tá? Então eu já sei que a amplitude do sinal está com 5 volts, eu não preciso nem medir aqui. Mas se houver a necessidade de medir, vocês vão pegar aqui, ó, daqui de baixo e levar até o topo. E nós temos aqui uma tensão de quanto? Canal A, 4,76 volts. Bem próximo, né? Aquele daqui do balão verde até aqui tem um espaço, tá vendo? E o sinal começa a aparecer daqui até aqui. E o PK+, lê 5 volts, por isso que a régua mediu uma coisa e o PK+, mediu outra. Tá bom, pessoal? Então, não devemos somente avaliar o desenho, devemos avaliar a amplitude do sinal, a frequência do sinal, em marcha lenta, em aceleração, ter o conhecimento de cada carro, porque isso varia. Aqui nós estamos trabalhando com Jetta, com turbo compressor, então tem outros carros aí, o Onix, que não é turbo, tem que saber qual é a frequência dele na marcha lenta, qual é a amplitude do sinal daquele sensor. Esse daqui entra tensão de bateria e sai 5 volts no sensor. E como que trabalha aí os outros veículos? Nós vamos ter que ter conhecimento sobre isso, tá? Mais para frente vamos fazer vídeo de sensor de fluxo de ar que trabalha aí com o sistema analógico. O sistema analógico é assim, ó. Já vou dar uma prévia para vocês. Ele trabalha assim, gerando uma onda, que nem está aqui. Essa aqui é uma onda quadrada que varia com a frequência. Aquele lá não. Ele está aqui, ó, saindo os 0 volts aqui. Conforme eu acelero, ele sobe uma onda aqui assim, ó. A voltagem ela vai subindo, voltagem, entendeu? Conforme o volume de ar vai passando, aquela voltagem vai subindo. Conforme vai diminuindo o volume, aquela voltagem vai descendo, como se fosse um sensor de posição da borboleta ou algo parecido. É a mesma coisa, tá? E esse daqui já gera esse sinal de ondas quadradas para a gente aí na tela, tá bom? Então espero que tenha ajudado vocês. Eu tenho o meu jeito simples de falar, mas dessa maneira tem muitos que têm conseguido entender, compreender com a minha maneira de falar, e a gente fica bastante feliz com isso, tá? Espero que ajude, né? Que vocês não tenham gastado o dinheiro de vocês à toa aí, mas que tenha contribuído para que vocês possam ter levado para casa de vocês alguma informação que possa ser útil no dia a dia de vocês. Não esqueçam, frequência é a quantidade de quadradinhos na tela. Quanto mais quadradinho, maior a frequência. Quanto menos quadradinho, menor a frequência. O nome já fala.
frequência. Qual é a frequência que aquele quadradinho me aparece na tela? Ele me aparece com uma frequência maior ou com uma frequência menor. E isso varia de sensor para sensor e varia de carro para carro e tudo mais. E nós temos que ter o conhecimento de veículo por veículo aí. Tá bom? No final do mês agora nós vamos ter o sorteio de mais transdutores da G3. Fiquem atentos, tá? Fiquem atentos aí que no finalzinho do mês aí, logo no primeiro dia do mês que vem aí, a gente já vamos estar sorteando os transdutores da G3. E quem sabe você não é o premiado aí que vai levar um transdutor de grátis. Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês pelo apoio que vocês estão me dando, sendo membro do nosso canal, e espero que eu esteja contribuindo também. Bom dia, boa tarde, boa noite e fiquem com Deus, pessoal.